Bom dia. Bom dia, pessoal da transmissão. Bom dia, você querido que está em casa. Estou olhando bem aqui na câmera, eu estou vendo os queridos aqui que estão na transmissão. E é bom ter eles aqui, porque eu vejo alguma pessoa na minha frente. Queridos, alguém lembrou no nosso chat, nós estamos completando um ano em que os nossos cultos estão sendo transmitidos pelo YouTube. Isso significa que nós temos irmãos e irmãs que estão há um ano que não estão vindo à igreja. Igreja é espaço físico, mas estão na igreja porque estamos juntos em adoração. Queria dizer que tem sido um tempo muito especial. E por menos que nós sonhávamos ou imaginávamos que isso seria dessa forma. Esse tem sido um tempo desafiador de nós experimentarmos de uma forma que nunca tínhamos experimentado antes a graça, a provisão de Deus. Então minha oração nessa manhã é que Deus possa nos visitar novamente, como a Grace nos ministrou no louvor, na adoração, e nós possamos ter nessa manhã um encontro renovador com o nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aí com você na sua casa, com a gente aqui que estamos na transmissão aqui na igreja, aqui no templo. Vamos orar. Pai, nós consagramos a Ti agora esse tempo que nós vamos ter de meditação na Tua palavra. Nós queremos entregar nas Tuas mãos e pedir que Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Dirige a nós de forma que nós possamos ouvir do Senhor nessa manhã, que nós possamos ser visitados e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Nós entregamos as Tuas mãos, pedimos Tua direção e a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens com o tema Igreja, Família de Deus. Igreja, Família de Deus. E a nossa intenção, quando a equipe pastoral pensou nesse tema, tem um aspecto de enfatizar que mesmo estando cada qual na sua casa, nós continuamos como igreja sendo família de Deus. E esse é um tremendo desafio. Ser família de Deus, estando de alguma forma distanciado fisicamente. Como nós entendemos esse novo tempo? E um dos aspectos que tem me mexido com o meu coração, tem levado a pensar é o que nós queremos meditar nessa manhã, que é o desafio da intimidade. O desafio da intimidade. Como nós podemos ter intimidade num tempo que estamos sendo cada vez mais distanciados fisicamente? Nós temos queridos que moram longe, que estão em outros lugares, e que possivelmente no normal nós não os encontraríamos por anos e anos. E quando nós encontramos depois de muitos anos, vamos ter surpresas, alguns cabelos brancos a mais, menos cabelos, né? A barba um pouco mais branca, talvez um pouco mais magro, um pouco mais gordo, mais velho com certeza. Mas queridos, às vezes nós temos pessoas que moram do lado da gente. No prédio que eu moro, a recomendação tem sido não descer muita gente no elevador. Então, às vezes, eu vejo que o meu vizinho vai sair, eu ouço o barulho da chave dele abrindo, eu vou abrir a minha, eu espero, para não ficar criando um clima constrangedor. Estranho, né? Nem no mesmo elevador a gente é recomendado a ir juntos. E às vezes nós nos encontramos nas portas ali e oi, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Tem estado bem? E nós não conseguimos ter isso. Agora, como nós vencemos esse obstáculo de distanciamento e mantemos intimidade? Família de Deus, mas família também. Esse tem sido um desafio de ter intimidade. Nós vivemos um tempo muito desafiador nessa questão de relacionamento. Intimidade tem tudo a ver com relacionamentos. Não há como ter intimidade sem ter relacionamento. Não existe intimidade sem relacionamento, ainda que virtual e ainda que à distância.
Esse tempo é muito desafiador. A realidade de distanciamento social tem determinado novas etiquetas e novos ritos que definem os relacionamentos. Estava ouvindo um camarada numa emissora de rádio comentando sobre isso. Ele diz assim: agora nós precisamos estabelecer como vai ser o nosso encontro. Nós temos que definir o rito desse encontro. Nós vamos ficar quantos metros de distância? Podemos comer juntos ou não podemos comer juntos? Quem nós vamos convidar para estar? Os relacionamentos vão definir antes. Não, vem quem quiser, tá vindo. Se acha meu amigo, pode vir. Agora nós não podemos mais fazer isso. Quando puder reunir, nós vamos ter que definir. Nós vamos ter que estabelecer. Nós vamos ter que ter algumas etiquetas que não tínhamos. Quanto tempo a gente pode ficar junto? Vamos num parque ficar distante. De vez em quando, os parques ainda estavam abertos, a gente ia fazer uma caminhada e às vezes a gente via alguma família fazendo aniversário de criança. Montava a mesa ali e tal, estava a família reduzida, talvez os pais, mais algum parente, a criança toda vestida, e tentando colocar enfeites e possivelmente alguém filmando aquilo para repartir ou transmitir. Quais são os ritos novos? Nós estamos vivendo um tempo em que essas coisas vão definindo. E um outro elemento que nós estamos adicionando, que é o receio que as pessoas pensem da gente o que a gente não quer que pense. Ah, olha lá ele lá, o bonitão está reunindo a galera. Olha lá, foi jantar na casa do fulano. Olha lá, reuniu no parque, mas olha aquela multidão em torno ali. Ó, que é isso? Nós começamos a inserir na nossa etiqueta relacional alguns ritos e regras que nós não tínhamos antes. Hoje nós temos que preocupar com isso. O nosso irmão missionário Yukio compartilhou. Vai estar aqui ele, a noiva, o pastor, alguns que vão ajudar na celebração. E a maioria das pessoas que ele gostaria de estar vão estar atrás de uma tela de computador ou de uma TV, assistindo e testemunhando o casamento. Tempos que o relacionamento social de distanciamento impôs para nós. Realidade cada vez mais intenso das polarizações. Esse momento que a gente vive, como é marcante as polarizações e como tem sido cada vez mais difícil. Eu meço cada palavra que eu tenho que dizer, porque eu não quero, em hipótese alguma, alimentar qualquer sentimento de polarização que é completamente oposto àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Do respeito mútuo, da capacidade de absorver o outro. Ah, mas meu irmão, aí brincou. Não. A Bíblia diz que é isso mesmo. E o povo cristão deveria ser o povo menos polarizado. E às vezes é o povo mais polarizado no tempo que estamos vivendo. Vivemos um momento de polarizações. Irmãos, diferente de ter opinião, é polarização. Opinião, senso crítico, todos nós devemos ter. Mas polarização é uma outra coisa. E a Bíblia não recomenda polarizações. Nós vivemos um tempo de vivenciar a fé numa dimensão cada vez mais virtual. Eu comentei no início, 1 ano de cultos virtuais, em que você assiste de casa por recomendações, e nós queremos cumprir com as recomendações sanitárias e governamentais. Você tem feito isso? E é isso mesmo que nós, como cristãos, devemos fazer, seguir as orientações das nossas autoridades. Mas é uma nova etiqueta, novo rito. Nós temos reuniões virtuais, eu faço discipulado virtual, às vezes a gente faz aconselhamento virtual, às vezes nós ligamos para saber como uma pessoa está, e às vezes nem é por uma chamada de vídeo, nem é por uma chamada de WhatsApp, às vezes é pelo o antigo indivíduo chamado telefone fixo, que quase ninguém usa mais. Nós estamos vendo um tempo diferente, em que um colega pastor disse que ele vai visitar, pastor Joel Daira, preciso
esconder o nome. Ele diz que às vezes ele vai na casa dos membros, ele bate palma, não precisa sair não, eu vou falar daqui mesmo. Converso com você aqui da rua, você fica aí na porta da sua casa. Tempos diferentes, realidade cada vez mais diferente. Dentro do aspecto da dimensão da nossa fé virtual, nós temos a dimensão de como confortar pessoas virtualmente. Nós vamos perdendo pessoas bem perto, algumas que a gente sabe quem é, um pouco mais longe, e algumas muito próximas do círculo da gente. E às vezes a gente sabe que não pode, não é permitido estar. Como você conforta alguém dessa maneira? Como ele vai dimensionar e lidar com esse processo de perder alguém que ele sequer pôde visitar no processo de internação? Meus irmãos, eu não imagino o que é isso. Se não é por obra do Espírito Santo, do nosso Deus, que visite o coração da pessoa, é uma expressão que já foi usada, consolar o inconsolável. Isso é obra somente do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos um desafio enorme em todos os aspectos, e a intimidade está dentro dessa perspectiva. Como é que nós desenvolvemos intimidade dentro dessa realidade? Deixa eu pensar com vocês alguns aspectos aqui, e eu vou dividir ou vou seguir um raciocínio. Estão percebendo que hoje não tem slide? Um dos componentes que estão ali na transmissão veio me perguntar, como todos os domingos que eu prego ele faz, pastor, você tem slide? Aí eu brinquei com ele falando assim, o slide hoje está na fase emergencial. Hoje não tem slide. Hoje nós vamos usar o discurso como é normalmente feito nas pregações. Mas deixa eu pensar com você. A intimidade, ela tem um primeiro desafio, que é que eu estou chamando da dimensão social. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos com pessoas que nós convivíamos, relacionamentos com pessoas que podem pensar diferente da gente, no âmbito familiar ou no âmbito qualquer. O desafio da intimidade no âmbito familiar mais restrito, pessoas que estão morando na mesma casa, portanto não tem o problema do distanciamento social. Pesquisas mostram que durante o ano passado no Brasil, houve um aumento de 54% no número de divórcios. 54% no número de divórcios. Significa que problemas que já estavam acontecendo, eles tiveram uma potencialização. Relacionamentos que já eram difíceis, eram mascarados pela ausência do lar, ou por uma série de outros fatores, eles acabaram tornando-se mais visíveis. Isso significa que há uma dificuldade das pessoas, além da questão de lidar, mães que tiveram que ser profissional e ser professora, crianças que têm que aprender no online e não aguentam, e os pais têm que lidar com isso e não sabem como lidar. Casa que antes passava o dia vazio, agora ela é totalmente tomada, todo mundo tem que ir para o seu cômodo, acessar a aula virtual, trabalho, como que foi definido essa semana aqui em São Paulo, teletrabalho, o famoso trabalho à distância ou remoto, uma série de coisas. Às vezes pai, mãe e filhos estão cada um estudando, então tem que fazer o pedido de uma comida que venha, porque ninguém tem tempo de ir lá para a cozinha para fazer, e nem todo mundo tem recurso, ou não quer trazer alguém para estar trabalhando ali dentro de casa. Então nós vamos vivendo uma dimensão ali mais íntima, familiar no âmbito maior, familiar no âmbito de ciclo mais íntimo, relacionamentos gerais, relacionamentos dentro da igreja com irmãos e irmãs em Cristo.
Relacionamentos com pessoas que pensam totalmente diferente da gente. Que a gente ouve alguma coisa e diz assim, meu irmão, que coisa absurda. Mas são pessoas que às vezes a gente tem que conviver e tem que lidar. Como nós trabalhamos nessa primeira dimensão? Eu queria convidar você a abrir. Existe um monte de coisa que a gente podia falar. Eu vou resumir numa orientação do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que são recomendações gerais que eu acredito que vão ajudar a mim e a você a como lidar nessa questão de preservar ou desenvolver intimidade no âmbito dos relacionamentos na dimensão social. Filipenses 2, de 3 a 5. Eu vou estar lendo aqui, abra aí na sua Bíblia, eu vou estar lendo na NVI, eu acho que é NVI, não marquei aqui no meu apontamento. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Interessante essa orientação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Filipenses, altamente prática e atual para o momento que nós estamos vivendo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Qual o problema que nós temos vivido das dificuldades? Eu não me aproximo daquela pessoa porque, pelo amor de Deus. Ou pessoas que a gente fala assim, pendura uma melancia no pescoço, quer aparecer. Poxa, aquela pessoa ali só pensa nela mesmo. Eu já peguei, não vou ter problema. Eu já tomei vacina, não tem problema. Eu sou mais jovem, não vai acontecer nada. Se pegar, pegou. Estou nem aí. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. Respeite o outro. Respeite a posição do outro. Toda vez que eu considero que o outro é desprezível, eu esmago. Você, Edu, é um gênero humano. Gênero humano. Eu gosto de assistir nesse tempo, algumas horas, me dá um estresse, e meu escape algumas vezes ver um pouco de programas de Survivors. Eu já não aguento mais que eles estão repetindo as séries. Eu falo, isso aqui já foi 30 vezes, mas eu vou ver a 31ª. E de vez em quando eu assisto uns filmes no Animal Planet, que vai falando dos bichos que caçam. Aí ele fica mostrando lá os vários tipos de felinos, e ele fica olhando quem ele vai atacar. Ele vai pegar aquele animal ali, que é o mais fortão, o maiorzão deles. Ele olha o que é menor, o que está meio lesado, o que está meio machucado, o que é mais vulnerável, e ele ataca. Usa uma estratégia, assusta, o que espanou ficou mais isolado, perdido, indefeso, é o que ele ataca. Nossa tendência, quando nós julgamos que somos superiores, nós atacamos o que é mais frágil. E a palavra diz que nós devemos considerar sempre os outros superiores a nós. Essa é uma recomendação. Se nós não conseguimos não fazer por ambição egoísta ou por vaidade, considere o outro superior. Você vai estar cumprindo com essa palavra. Sempre considere e respeite o que o outro fala. Mas eu quero ter opinião, eu quero explicar para ele que não é bem assim. Bom, isso é bem diferente do que está sendo colocado aqui. O que eu vejo na maioria das vezes, as pessoas tentando convencer que é ridícula a opinião do outro. E a palavra de Deus nos diz, considere sempre o outro superior a si mesmo.
cada um cuide não somente dos seus interesses. O que nós estamos vivendo atualmente? Ah, não estou nem aí, eu preciso, é minha coisa. Nós estamos vivendo a quebra de intimidade, está porque cada um está preocupado mais consigo mesmo. Está olhando como é uma expressão que a gente diz, para o seu próprio umbigo. Ou que o apóstolo Paulo usa na carta aos Filipenses, seu Deus é o seu próprio ventre. Só olha para si mesmo. Só está pensando em si mesmo. E a palavra diz, não, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se preocupe com o outro. E nas relações familiares eu poderia dizer assim, se coloque no lugar do outro. Muitas vezes nós conversamos com os pais, eles dizem, eu não aguento, está difícil de lidar com isso, com o outro. E algumas vezes eu tento dizer, não estou dizendo que você está errado. Não estou dizendo que você não deveria fazer esse tipo de cobrança ou posicionamento. Mas tente se colocar no lugar do outro. Eu estou dando uma bronca porque esse moleque fica... Tente se colocar no lugar do outro. Tente ficar 3, 4 horas olhando para a tela de um computador para assistir uma aula online. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tente fazer isso. Tente entender que existe um outro lado. Não estou dizendo que não deva ou que você não deva chamar a atenção. Não é isso. Mas tente se colocar no lugar do outro. Tente entender o que o outro. Toma liberdade, minha esposa está aqui. Muitas vezes nós temos nossas dificuldades de relacionar. E muitas vezes essa questão, eu não consigo me colocar no lugar dela. Eu sempre respondo e reajo como eu acho, eu entendo. E aí, meu irmão, bingo, o outro vai se sentir incompreendido. É claro, eu sei disso, mas é difícil, meu irmão. Mas a palavra de Deus recomenda como orientação, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Tenha a capacidade de colocar-se no lugar do outro. E por fim, eu falo assim que Paulo usou todos os argumentos, explicações, e aí para terminar o negócio ele chega assim, quem gosta de xadrez, ele empurrou a rainha dele assim e disse, checkmate. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não entendeu nada? Não quer compreender o que eu estou falando? Então só faça o que Jesus fez. Seja a sua atitude de vocês a mesa de Cristo Jesus. Estou falando tenha porque a versão atualizada começa com tenha. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus. Se nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E nós devemos olhar para a atitude deles. O tema intimidade dentro desses relacionamentos no âmbito social que eu estou chamando, família grande, família menor, amigos de perto, amigos de longe, pessoas do convívio da igreja, pessoas fora do convívio da igreja, a família é mais íntima ou não. Nós poderíamos trabalhar um monte de questões, e essa aqui não é uma palestra sobre esse assunto, mas essa palavra de Paulo em Filipenses capítulo 2, dá para mim e para você uma orientação sobre como nós podemos lidar. E outra dimensão que eu estou trabalhando da intimidade, eu gostaria de gastar o foco maior nisso, eu estou chamando do emocional e espiritual, o lado de mim comigo mesmo. Quando eu encontro comigo mesmo, quando eu volto para mim mesmo. E essa pandemia fez fazer isso que a Grace até ela colocou na dirigência. Nos obrigou a gente a olhar para a gente mesmo. Houve um tempo da pandemia que de vez em quando lá no corredor da área de serviço de casa tem um elemento vazado ali. Eu fico olhando para fora e eu aproveitava de vez em quando tinha algum panelaço, eu ia lá fora e fazia assim. Eu ficava gritando lá. Era panelaço, então tudo bem. Mas não era por causa do panelaço. É porque um negócio que dentro estava embolado, eu ia lá e...
estava todo mundo no panelaço, então tudo bem. O cara está no gritaço, né? Não surtou, ele está no panelaço. Mas esse encontro da gente com a gente mesmo é algo desafiador. É algo que eu não gosto. Se você gosta, parabéns, você faz uma DR consigo mesmo aí. É um negócio chato, é um negócio que às vezes eu evito. Eu até uso subterfúgio de fugir. Eu deito, assisto televisão, eu faço alguma coisa, eu dou uma extravasada por um outro caminho. Mas aqui eu queria dizer o seguinte. Aí entramos no texto que eu coloquei como o texto da mensagem, de Salmo 25, 14. A versão atualizada diz assim: intimidade do Senhor é para que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A NVI é mais desafiadora ainda a tradução. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que palavra linda! O Senhor confia os seus segredos e os leva a conhecer a sua aliança. O Vincent está aqui, todo mundo viu ele, então eu posso falar com ele aqui. Pensou, Vincent? O Senhor Jesus chega para você e fala assim: vem, eu vou repartir com você os meus segredos. E eu vou te levar a conhecer a minha aliança com você. Amém. O Senhor convida você assim: vem aqui, entra aqui no lugar mais íntimo que existe. Na figura do Velho Testamento, o Santo dos Santos. Entra no Santo dos Santos. Faz morada em mim. O véu já está rasgado. O Senhor convida a mim e você. Ele reparte. E o desafio aqui é para aqueles que o temem. Não aqueles que têm medo dele. É aqueles que entenderam que o temor significa abandono da vida de pecado e uma busca de santidade. Que o temor significa uma intensa busca de comunhão com Deus. Eu teria textos bíblicos para cada uma dessas partes, mas eu não vou abri-los agora. O significa amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu temo ao Senhor, eu busco uma vida de santidade, eu busco uma vida de comunhão íntima com Deus, eu busco uma vida que ama o Senhor acima de todas as coisas. Eu me torno íntimo. Eu recebo o direito de entrar na intimidade com Deus, porque eu abro a minha intimidade para Deus. Eu reparto com Ele. Eu tinha um conceito de oração, como todos nós temos, isso é parte de orar, é apresentar pedidos e repartir questões com Deus. Mas eu li um autor que eu recomendo que vocês leiam, Eugene Peterson, qualquer livro de Eugene Peterson, e uma certa ocasião, num dos livros, ele diz que orar é conversar com Deus, é repartir com Deus aquilo que está no nosso coração. E houve um período que eu fazia muita caminhada na rua, eu ficava andando e algumas pessoas talvez achavam que eu era louco, porque eu ia falando. Então, Deus, o negócio é o seguinte, tal, era uma conversa com Deus, em que eu repartia não uma agenda de pedidos com Deus, mas eu repartia como assim, Deus, hoje eu tenho um monte de reunião, eu tenho problemas para resolver, eu estou cansado, eu estou nervoso, eu estou bravo. Não é um pedido que Ele faça coisas por mim. Lógico que eu quero que Ele faça coisas por mim. Mas é um pedido de repartir tudo que está borbulhando aqui. Ó. Por isso, Jesus explicando sobre a oração, diz: quando você orar, entra no teu quarto, fechada a porta, em secreto, e no secreto, o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir. Oração no lugar é a coisa mais íntima que você tem. Vou pedir para o Vim e a Grace me ajudar. E nessa manhã eu queria te dizer, há um ponto central nessa questão
da intimidade, tanto no âmbito social, quanto no âmbito espiritual, emocional. E o eixo central disso é a nossa relação com Deus. Se a nossa intimidade com Deus não for restaurada, nós não vamos vivenciar isso. Eu não sei quanto tempo essa pandemia ainda vai nos levar a esse distanciamento. Eu não sei quanto tempo vai levar para a gente poder ter, olha, eu estou sonhando com esse dia que a gente estiver aqui e ver a igreja pulando aqui de adoração, e ver a igreja aquela barulheira, como alguns dos irmãos têm falado depois, quando a gente for almoçar tudo junto aqui, aquele borbulhar de vozes, aquele movimento de mesa sendo montada, monta mais mesa porque não está dando, e aquela coisa de todo mundo estar sentado e conversando. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu quero te dizer o seguinte, meu irmão: dure o tempo que durar, mude a realidade. O eixo central de tudo isso é o seu relacionamento com Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você quer que o Senhor confie os seus segredos para você? Faz esse cântico agora, a sua oração, e peça para o Senhor: restaura, Senhor, a minha comunhão com a tua presença. Restaura, Senhor. Faz esse cântico, tua oração nessa manhã. Minha comunhão com tua presença. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor nos leva na tua intimidade para a gente conhecer os seus segredos, entender as suas alianças. A intimidade do primeiro amor. Restaura, Senhor, restaura. Você em casa agora, entra em oração e clama: Senhor, restaura. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero vivenciar a presença do teu Espírito Santo visitando o meu coração. Restaura, Senhor, a minha sede de te adorar, para que a minha vida eu possa derramar no teu altar. Restaura, Senhor. Confia os seus segredos por cada um dos irmãos que agora estão clamando. Leva na tua intimidade, Pai. Leva ao Santo dos Santos, Senhor, e derrama do teu Espírito Santo no coração daqueles que estão aflitos, angustiados, daqueles que estão perdendo a esperança, Senhor, em nome de Jesus. Nessa manhã, visita cada lar onde estão acompanhando este culto. Visita aqueles que depois forem assistir essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos nossa vida na tua presença e clamamos: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você possa desfrutar da intimidade com o nosso Deus.